Oi, Está live. como é que é? Tudo bem? Tudo bem, grande cara. Tudo impecável. Tudo impecável. Tudo, sempre. Sempre a funcionar. Malta que está a assistir a esta live, a este podcast live, digam por favor se estão a ouvir o som. Estão a ouvir o som? Carlos, tu ouves o som desse lado? É assim, eu estou a ouvir por outra via, mas espera aí, deixa-me fazer o despiste. Só para ter a certeza que aqui o som está a trabalhar em condições. Fala lá. Só para ter a certeza. Estou a ouvir já. É? Sim. Isto... Estou a ouvir. Ok. Estou a E ouvir, já agora, espera, só por vou passar curiosidade, esta música toda que está aqui a passar, está a ouvir também, ou não? Não sei se está a ouvir, não é? Vou arranjar aqui uma artimanha, mas espera aí, isto está. Está tudo. Eu estava a ouvir, sim. Malta, sejam bem-vindos aqui ao segundo episódio do podcast live Mindset Talks. Temos aqui connosco o grande Carlos Silva. Vamos hoje falar aqui para a câmara da live, o que é melhor. Temos aqui o grande Carlos Silva. O Carlos, segundo a apresentação que eu passei, músico, apaixonado por viagens, mais a sua namorada, a Vânia. Vânia não, desculpa. Já estás a tocar o nome outra vez. A Wanda. Já está a correr bem. A Wanda. Já vou arranjar problemas em casa. Já vais. A Wanda, desculpa, ainda queremos o nome. Wanda começa com um V, pelo menos. Pronto. Okay, já não é mal de todo. Não falta tudo. Não falta tudo. Olha, antes de mais, como é que vocês estão? Está tudo bem? Está tudo bem, está tudo impecável. Antes de mais, muito obrigado por me convidares. Sinto-me lisonjeado. Pronto, quero partilhar o máximo aqui possível contigo e quero que... Estou muito contente de estar aqui, a partilhar aqui uma coisa gira contigo. Já estive desse lado, estive no lado do host, quando fiz o meu podcast há um ano atrás. Sei que tu eras um assíduo ouvinte também, mesmo não tendo interesse mínimo pelo tópico que tu estavas lá a ouvir, e é uma coisa que eu dou valor, por isso estou aqui para retribuir esse favor também. Agradeço, óbvio. Assim, para quem não sabe, o Carlos já foi, portanto, um podcast host, não é? Que é assim que se diz na prática, não é? Um podcast. Essencialmente. Portanto, mas já agora pegando nesse ponto, Carlos, fala aqui, partilhar aqui com a malta. O que é que se baseava esse podcast? Qual era o conceito e baseava-se em quê? Então, o conceito era muito simples. O conceito era um podcast que falasse sobre desporto, de maneira geral, focando mais até no futebol, que era uma coisa que tanto eu como o meu colega, o autor do podcast, mais também tínhamos o conhecimento e mais interesse. E debatíamos os tópicos da atualidade, o que é que se estava a passar nas várias modalidades, a debater aqui alguns tópicos, algumas rúbricas sobre quem é que era o melhor jogador em certa posição, quem é que foi aquele jogador mais fascinante, alguns desafios, tanto para um como para o outro, mas a ideia aqui era sempre criar uma dinâmica, tanto eu como ele, como depois outras pessoas que acabaram por ser também nossos convidados, para falar aqui um bocadinho sobre o desporto no geral, mas também bastante... Basicamente. Portanto, muito mais ligado ao futebol. Sim. Eu recordo-me que era muito ligado ao futebol, sim. Como tu sabes e como muita gente sabe, eu estou aqui um bocado em guerra com já estou a ver que sim. Porque o Sport aparentemente não está em condições e estou aqui a tentar endireitar. Mas estava-te a dizer, sim, tu sabes, e muita gente que sabe, não sou assim muito assíduo, né, do futebol, da modalidade futebolística. Eu gosto mais de outras praias. Tu és mais corridas, não é? Sim, corrida, treinos funcionais, MMA, portanto, UFC, é um bocadinho mais aquilo que eu gosto, é mais a minha praia. Mas sim, acompanhas a cena do MMA, do UFC? Acompanhas? Eu já não acompanho tanto como queria, atenção. Isso é fixe. Volta e meia ando sim, volta e meia. Olha, isso é um tópico que também podemos pegar, é uma coisa que eu tenho interesse também, eu gosto muito. Pronto, então vamos ver. Malta, porque temos aqui muitas coisas para falar. Há muito sumo para espremer aqui. Muito assunto para espremer, portanto, se não falarmos tudo hoje, vai haver mais episódios com o Carlos, de certeza. Carlos, só deixar aqui uma nota, porque temos aqui a nossa amiga Marlise. Obrigado, Marlise, por estares presente.
E ela deixa aqui uma nota na live, que eu acho que não consegues ver os comentários, mas ela está a dizer que já levas na tromba da Wanda. Bom, Já levo, já isto foi levo. como me enganei do nome. Já levo. Também é mais um dia, outra vez Portanto, mais arroz. um beijinho. Outra vez, outra vez arroz. Um beijinho à Marlise, obrigado por estás presente. Ali. E o Pedro Moraes também, que eu vou entrar. Portanto, vamos ter aqui malta que vai entrando aqui no nosso podcast live. Carlos, pegando então aqui no tópico deste podcast que tu tinhas, portanto, Sim. por acaso eu não mencionei isso na apresentação, mas tiveste esse projeto com esses dois amigos, não foram? Foram dois amigos? Não, era um Mais dois? amigo Mais só um e amigo. depois tínhamos vários convidados em que havia alguns que incidiam mais e que vinham mais vezes, por isso é que às vezes parecia que era três. Tínhamos o outro Gonçalo, que é um grande amigo nosso, também vinha várias vezes mesmo. Ok, percebo. Eu estava na ideia que eram mais duas pessoas. Ok. E, Carlos, partilhar um bocadinho a tua experiência. Como é que foi essa experiência? Teres um podcast, de toda a envolvência em si, entretanto terminar o podcast, Sim. ok? E com Como é isso que também foi vai, essa experiência? olha, foi Partilha lá segura. um Sabes bocadinho. que uma pessoa às vezes tem que ser desafiada a sair da sua zona de conforto. Isto é uma coisa para nós foi bastante desafiante. Então, ao início foi uma cena, não para o Gonçalo, mais para ele do que para mim, porque ele é que tratava depois de toda a edição e da produção, etc. Até porque eu lhe tinha dito, olha, Gonçalo, eu posso já fazer o podcast, a ser o host, etc. e tudo mais. Pá, mas não me faças fazer os edits a coisas, porque eu sou zero nisso e não percebo nada disso. Esse foi o grande primeiro challenge, que é o challenge técnico, em que há muita coisa que uma pessoa tem que criar que não tem noção, mas para meter um podcast no ar há muito trabalhinho por trás. Por isso é que eu também já te estou a dar valor por causa disso, porque sei que é uma coisa dos edits todos e das horas e áreas e dos problemas técnicos que estão sempre a acontecer, sempre é muito difícil se dar a volta. Mas olha, foi muito fixe, gostei muito, foi muito enriquecedor. Rimos bastante, divertimos muito a fazer aquilo. É uma coisa que nos dava muito gozo mesmo. Acabámos por deixar aquilo em stand-by porque percebemos basicamente que estávamos a falar para nós e para mais de 3 ou 4 amigos, ou 5 ou 6, não muito mais do que isso, e a pensar, para isso a gente reúne-se todos e vamos ver umas jolas e está feito e não vale a pena estarmos aqui com este trabalho todo a fazer as edições e tudo mais. Mas só pela experiência, só pela aventura e pelo desafio que foi, valeu bastante a pena mesmo, a sério, acredito. É engraçado, sabes? E até tenho comentado isso muito com aquilo que conheço. É engraçado, ou seja, a potencialidade que a gente tem hoje da tecnologia, não é? Da internet e das redes sociais e tudo. Quer dizer, isto que estamos aqui a fazer agora hoje, não é? Eu estou em casa, tu estás em casa, portanto, são 9 da noite, há a malta que está aqui a assistir, desde já agradeço. E, ou seja, isto é uma coisa fenomenal, quer dizer, nós crescemos aqui numa época em que, ou seja, crescemos com a criação de tudo isto, não é? Sim. E, Mais quer tu do dizer, que eu. Mas pois olha, mais tu cresceste numa altura em que não havia sequer os primórdios disto, né? Nem sequer ninguém tinha um não, computador em casa, muito menos um telemóvel com câmara, sequer um sim, telemóvel. Eu já cresci numa altura que não havia, ou seja, começaram a haver os primeiros telemóveis, sem câmara, e os computadores era aquele PC que era o comunitário, que nem sequer tinha acesso à internet, tinha por isso, grande avanço tecnológico fantásticas e ainda bem que estamos a disso. Então, estas coisas que nós estamos a fazer agora, especialmente por causa da pandemia, deu um bom adesão a tudo o que é cenas remotas. A pandemia trouxe coisas más, mas também trouxe coisas boas, que foi isto. O pessoal acabou por se adaptar a uma nova realidade, uma realidade remota, que antes era como completamente impensável, eu acho. sim, eu concordo plenamente, atenção. Aliás, eu já tinha partilhado contigo, não é? Quando tu criaste o teu podcast, eu já partilhei isto no primeiro. Portanto, tu criaste o teu podcast. Vai contente, não é? Lá está, porque nós gostamos de ver aqui a malta amiga, os nossos amigos a crescer, não é? E a evoluir e a criar aqui projetos novos. Pá, eu fiquei bem contente quando tu criaste o podcast. E não sei se te lembras, mas eu comentei contigo várias vezes, pá, eu também já andava bem para querer criar um, já Verdade, ando aqui verdade. há muito tempo para querer iniciar, pá, mas não sei, ainda não é já, ainda não tenho tempo, ou não tenho as ferramentas, ou não tenho a disposição. Sim. E por acaso a pandemia, pronto, isto é como tudo, né? Se calhar perdeu-se uma oportunidade, ou não sei.
mas estamos aqui hoje. Mas é engraçado porque, sim, a pandemia trouxe muito isso. E havia muito esse conceito das lives, não é? Eu lembro que quase todas as noites havia Havia lives, muita havia gente a lives. fazer live. Sim, sim, sim. Era live Havia várias lives. Sim, Tu sim, sim. assististe a algumas lives em concreto, de alguém Sim, específico? sim, sim, sim. Eu assistia o do Bruno Nogueira, acho que era aquela mesmo chave. Não há como me dissociar do como é que o bicho mexe. Mesmo aquilo era religioso para mim, sempre que se começava, e às vezes nem se estava programado, ele só começava a fazer, eu já estava pronto para ir para a cama dormir, que no dia seguinte era um dia de trabalho, e acabava por ficar até 1, 2 da manhã a ver a live, que era uma coisa que eu não podia abdicar mesmo. Foi Sim, fantástico sim, para mim. sim. Acompanhei Eu acho umas que outras lives, mas não era assim tão religioso, digamos assim, quanto esta. Esta era mesmo aquela que eu fazia questão de ver. As outras, pronto, sempre que aparecia alguma coisa, cá está, como dizias, às vezes havia algum amigo teu que fazia uma live e tu acompanhavas um bocadinho, algum amigo a falar sobre um certo tópico, ou outra pessoa mais ou menos conhecida a falar sobre o tópico e acabavas por acompanhar. Mas não era assim. ok. Sim, eu também, sim. Bruno Ah, mas, Nogueira, assisti também a algumas lives de marketing digital, assisti a algumas lives, neste caso foi do Paulo Faustino, para ver aqui a malta que conheça, do Paulo Faustino. Acompanhei também lives de imobiliário, portanto, que é o mercado do trabalho, portanto, sim, apanhei, claro. e ainda assisti a algumas quantas, sim. Jorge E Coutinho mesmo também, do Jorge Coutinho, Vilhena, Jorge Coutinho, Paulo Vieira também, sim, do Paulo houve Vilhena, umas isso, quantas. exatamente. Exatamente. Paulo O que eu te ia Vieira, dizer também, quando estavas a mencionar aqui uma situação, por acaso eu comecei logo a pensar nisto. Eu isto mais tarde, mas já que tocaste naquele tópico, eu gostava já de tocar neste tópico. Quando disseste que quando força. eu tinha criado o podcast, ficaste mesmo bem contente comigo e etc. Isso fez-me mesmo bem lembrar uma coisa que tu partilhaste também há pouco tempo, quando davas, acho que era uma mentoria que estavas a dar, estavas a fazer ali com outras pessoas em que estavas a fazer uma apresentação e tu Deve ter sido um disseste. hábito formativo, sim. Sim, e tu disseste basicamente alguma coisa, os teus amigos vão-te dizer quem tu és, uma coisa assim desse género. Se deres com amigos muito focados Uh, naquilo, acabas por ir buscar um bocadinho daquela coisa. E é por isso é que é importante que te rodeies das pessoas certas. As pessoas com uma certa mentalidade, com um certo mindset. Não sei se recordas disso que tinhas dito. recordo perfeitamente, recordo perfeitamente. E tem a ver com aquela questão que se fala muito, que se fala muito, não é? Em desenvolvimento pessoal e na psicologia também, que tu és a média das 5 pessoas com que te rodeias. No fundo é um bocado isso. Sim, Os teus pares vão ser o teu reflexo enquanto pessoa. E era assim, e era nesse âmbito. exatamente. Ok. Isto para dizer o quê? E era aí que eu queria chegar. Nós somos duas pessoas, com pouco tempo, de uma maneira bastante abrupta, diria eu. Uma situação completamente Sim, inesperada, sem que nada é o verdade. ditasse. Mas É verdade. facilmente mantivemos uma amizade e mantivemos uma comunicação, como se já nos conhecêssemos há muito tempo ou whatever, mas começámos a falar bastante, e cada vez que íamos trocando palavras, íamos percebendo que se calhar íamos até mais ao encontro daquilo que é a mentalidade de uma pessoa de uma da outra. E se calhar, tipo, tu nunca esperarias falar comigo durante tanto tempo e ao longo de tantas vezes sobre vários tópicos e eu contigo, porque nem sequer te conhecias. Sabe? Nós conhecemos aqui há 3 anos, 3 4 anos, Talvez, e, diria. e é bom termos esse. Ou seja, eu acho muito engraçado esta coisa que é uma amizade que se vê que tem aquele interesse. Já, ok, esta pessoa é um bocado como eu, é um bocado. É mais ambiciosa, quer criar os seus próprios projetos, ter as suas próprias aventuras, é uma pessoa que está mais woke. E isso é uma coisa que me chamou bastante a atenção. Era só mesmo para comentar isto. Eu achei muito, muito engraçado a maneira que nos desenvolvendo aqui coisas que são completamente aleatórias, mas são vários interesses que tínhamos em comum, tanto a música como o desporto, podcasts, como o mundo do empreendedorismo, dos investimentos, da psicologia. Há muita coisa que por acaso é interessante a ambos e por acaso foi muito, muito giro descobrir-te assim desta forma, por acaso. Ou seja, resumindo, tem a ver, lá está, com os teus pares, não é? Porque nós podemos conhecer mil e uma pessoas, mas efetivamente nós criamos ali ligações e com valores e com o caráter também, não é? E com as crenças Tal e qual. que se identifiquem connosco também.
Não é? Exatamente. Nós procuramos pessoas que são quase o nosso espelho, é um bocado por aí. Sim, E, epá, claro, sim, nesse aspecto, apesar das circunstâncias, pá, hoje estamos aqui. é verdade. Epá, e se tudo correr bem, vamos estar muito mais anos, não é? Vamos É continuar. isso mesmo, isto agora Vamos continuar. é sempre a cultivar agora. Olha, fala-me lá aqui um bocadinho então, porque eu estou mortinho para picar um bocadinho esse ponto, que é, portanto, és músico também, portanto, tens aqui dois projetos musicais, um de originais e um de tributos. Certo? Antes de irmos aí à parte dos tributos, eu estou mortinho para picar este tópico, não é? Portanto, a banda de originais. Como é que isso surge e como é que isso saiu, atenção, a receptividade, não é? Aqui do público em geral, não é? Da malta. Ok. Vamos lá então aqui ao Como é que tem tópico-chave, sido não é? esse projeto, ao Código-Chave? Muito bem, então este projeto começou com uma banda tributo, por acaso. Começou devido ao facto de termos aqui umas remodelações nos 90s Crew, que é a minha banda tributo, e eu tive o prazer de conhecer depois o André, que é o meu guitarrista e é o fundador da banda de originais, através desse mesmo projeto, em que o vocalista é um grande amigo meu também já há muitos anos. A primeira banda que eu tive de originais e foi mesmo aquele que ele teve, que era os Static Rage, éramos putos completamente parvos, sem noção nenhuma do que era tocar um instrumento, ou cantar, ou whatever, sem noção de nada. Os miúdos e ouvíamos os nossos grandes, aqueles artistas todos, então só queríamos tentar representar e tocar, e foi aí que eu conheci o Pica, que é o vocalista desta banda de originais. O que aconteceu foi no desenrolar também da situação da banda tributo, eles acabaram por depois não dar, mas fez ali uma amizade com o André, que achou bastante pertinente, que ele estava à procura de baixista naquela altura e ele viu que eu tinha o perfil e a imagem e tudo mais para ser então baixista deles, e foi daí que surgiu o convite. O convite foi mais ou menos feito há um ano atrás, se calhar não foi há tanto tempo, se calhar há meio ano, foi no verão do ano passado, mais ou menos. Okay. E a partir daí começámos a compor, ele já tinha umas ideias, já estava tudo mais ou menos estruturado, nisso o André Barra já tem tudo em mente o que é que ele quer, o que é que ele não quer, as coisas todas que tem. Mas o que queríamos era fazer isto, era fazer uma banda agressiva de metalcore, uma banda estarmos aqui a representar, logo focado mesmo num mercado mais internacional, mesmo numa coisa, não queríamos fazer uma coisa mediana, queríamos fazer uma coisa à séria, tipo, mesmo estarmos com pés e cabeça, uma coisa que as pessoas ouçam e digam, ok, isto é uma cena a sério, isto é uma produção do próprio videoclipe e tudo mais. E a partir daí começámos a pôr as nossas músicas, começámos o processo de gravação das próprias músicas, com a criação do próprio videoclipe, que é bastante desafiante também. Cá está, só as que às vezes estão por trás disso. É a mesma coisa com um podcast. Só as pessoas que estão por trás de tanta produção, da gravação das músicas e tudo mais, é que têm noção do que é que custa. É uma coisa que custa bastante. Para teres uma noção, houve uma parte que eu tive que estar a gravar desta música que já saiu, que é Forsaken, do Staquilia, um verso. Okay. Uma música deve ter para aí 7, 8 versos distintos, coisas tocas basicamente diferentes. E esse verso costuma para aí tipo 77 takes até conseguir fazer o verso em que nós temos, ok, este já está bom para ser gravado. Isto foi um deles. Agora faz isso vezes 5 ou 6 ou 7 versos que a música tenha, tens para aí se calhar mil takes para conseguir fazer uma música. Está bem que se treinares muito, muito em casa, depois quando vais a estúdio para conseguir fazer a gravação, a coisa se calhar está mais fluida e é preciso menos, mas nós somos muito perfeccionistas e queríamos mesmo que aquilo saísse o mais perfeito possível. Então tivemos ali a bater várias noites, eu fui à casa do meu guitarrista e tivemos lá a produzir e tivemos lá a malhar até que aquilo saísse mesmo como nós queríamos, para ficarmos com a consciência tranquila, já não olha, eu dei o meu melhor, há mesmo como nós queríamos, não há mesmo nada a apontar do ponto de vista técnico. Depois é uma questão de gostos, mas isso é outra situação diferente. Mas foi uma coisa que me deu mesmo muito, muito gosto de fazer e está a começar a dar os primeiros frutos. Já temos o nosso videoclipe no YouTube, no Spotify também está a nossa música, já estamos para lançar a nossa segunda música, já temos aqui algumas coisas que ainda não podem ser reveladas, mas este ano já tem aqui algumas promessas de coisas grandes para nós, então estou muito ansioso para poder revelar também e para poder mostrar aquilo que vão ser as nossas próximas aventuras
mas fiquem atentos porque promete. Nada de spoilers que é para a malta Epá, ficar não aqui posso spoiler, motivada. sim, não posso mesmo Sim, sim, nada spoiler, de até spoilers. porque ainda não está nada fechado, então também não podemos anunciar coisas que ainda Claro, não estão claro, fechadas, mas são coisas claro. muito interessantes. Vamos aparecer aí mesmo com força este ano. Nós acreditamos que vai ser mesmo o nosso ano, o ano em que vamos começar a arrebentar tudo, a aparecer mesmo aí com mais assertividade e depois a partir daí lutar pelos nossos sonhos. Por acaso, uma coisa que eu acho muito engraçado mesmo é que tanto eu como o Pica, como o Diogo, que é o nosso baterista, que eu ainda não tinha falado dele, um baterista que é muito talentoso mesmo, um baterista que é máquina, é o baterista dos Black Alica, que é a banda tributa Metallica, e foi a partir daí que eu vi, quando fui ver um concerto deles e vi que o puto era Ok. máquina mesmo, tocava nas horas, tudo certinho, e é uma banda que eu conheço os detalhes todos, os pormenorzinhos todos, e ele tocava tudo muito bem. Isto tudo para dizer o quê? Nós os quatro, temos a mesma ambição. Eu, se me perguntassem há uns anos, naquela questão muito hipotética, qual é que é o teu sonho, o que é ser quando fores grande, etc. Eu sempre dizia, eu quero ser uma rockstar, quero andar aí tipo, a dar concertos e andar de um lado para o outro, a fazer cá está, porque ia estar, coisas, ia estar a juntar as viagens, ia estar a viajar por todo o mundo, e ia estar a tocar para milhares de pessoas, eu acho que era o sonho de qualquer um. Então, Mas basicamente, ainda bem que pegas nesse tópico, que eu agora quero perguntar, quero fazer a seguinte questão, porque, ou seja, eu também cresci apesar de não ter tido bandas, não é? E musicalmente falando, só mesmo ouvindo, o tocar é QB, mas eu cresci, portanto, com esse mundo, com essa cultura, portanto, rock, metal, um, rock sim, clássico, sim. thrash metal também, portanto, e E heavy metal, grunge também cresceste muito com o grunge, não foi? grunge, claro, Pois. grunge acho És que é a mesmo da base geração, és mesmo aquela geração grunge, por acaso. a geração grunge, sem dúvida. E a questão que eu te quero fazer consideras na vossa experiência, claro, consideras que portanto, a música que vocês fazem, que em Portugal tem saída ou só mesmo indo a nível internacional? Como, por exemplo, temos os Municipal, não é? Eles tiveram uma Sim, grande projeção mais a nível internacional. certo. Nacional também tem, não é? Mas Sim, se claro. eles não tivessem expandido internacionalmente, não tinha uma projeção que tem hoje. Porque é uma música muito específica. É um tipo Certo, de música certo. muito específico. Sim, Achas que há margem, ou seja, para crescer, para continuar a crescer em Portugal, ou achas que é mesmo um tipo de música que só mesmo indo para níveis internacionais é que realmente a malta consegue ter aqui sucesso? sim. Para ser muito direto e muito objetivo, para não dar aqui muitas voltas a esta resposta que é muito simples, não é possível fazer música, este tipo de música em Portugal de maneira sustentável. É praticamente impossível. Cá está, deste o exemplo dos Municipal e é um bom exemplo, mas há muito poucas bandas que se governam só com aquilo que fazem. Quando se faz este tipo de música, ou focas no mercado internacional, que aí sim existe essa possibilidade, ou então sabes que não vais ter lucro nenhum com isto e que não vais sair da cepa torta. Pelo menos em Portugal é muito isto. E em Portugal é preciso dar muito valor às bandas portuguesas, porque vê-se mesmo que fazem por amor à camisola. É aquilo que o pessoal diz, tu gastas 1000, 2000, 3000 euros em material, na boa, mais depois os ensaios todos que uma pessoa faz, todo o dinheiro que gastas em gasolina e tudo mais, pipa aos sítios e não sei o quê, para depois receber se calhar 20 euros ou 5 euros e uma bifana, que esta é a realidade de Portugal, é que basicamente não te pagam praticamente quase nada, não é autossustentável, são mesmo num nível muito, muito grande e esse nível não se consegue propriamente ter em Portugal. Tens mesmo que ir para o estrangeiro, tens de focar no mercado internacional, que esse era o nosso objetivo, é o nosso objetivo, é o nosso sonho, é a nossa ambição. Não só porque era mesmo antes, tu pensas que queres ter sempre aquela carreira mais internacional, mas também porque sabes que essa é a única possibilidade. Se quiseres fazer alguma coisa, se quiseres viver da música em Portugal, deste tipo de música, não consegues, basicamente. É triste, mas é Percebo, verdade. eu percebo. Sim, eu percebo porque eu cresci, lá está. Eu cresci com essa cultura. Não é? Minha cultura, apesar de musicalmente ser eclética, o metal e o rock é a minha base também. E, pá, e atenção, tenho familiares nesse mundo. E eu concordo, ou seja, assim, nós somos um país que musicalmente falando
é complicado os artistas conseguirem fazer vida da música. Sim, completamente. É difícil, é muito desafiante. Bom, mas é assim, vocês estão a conseguir para já pelo menos dar esse espaço, que é muito importante. Sim, mas cá está, isto não E há retorno nenhum. Por exemplo, só para teres uma noção, isto o videoclipe é uma coisa que custa muito dinheiro. Tens que ir buscar uma pessoa com bom material que para estar a fazer a gravação das coisas e fazer a edição é caro. A própria gravação das músicas é caro. Isto tudo, toda esta produção, só para conseguires lançar um álbum que pode nem sequer dar nada, e à partida, quando lanças o álbum, não podes sequer pensar em ter lucro, senão vais levar contigo no pé, porque isso não vai acontecer. Aconteça, tu tens de dar toda a cabeça para mim, tens que pagar uma expectativa que possivelmente possa ter algum retorno com isso e que não tenhas prejuízo. E é quase garantido que tu vais ter prejuízo na mesma. Por isso, é mesmo por amor à camisola que se faz. Em Portugal, este género de música é mesmo por amor, a sério. então, diz-me uma coisa. Comparando aqui realidades, não é? Ou seja, nós crescemos aqui numa época que não havia esta projeção que temos hoje de tecnologia, não é? De YouTube e redes sociais, e Spotify, por aí fora. Eu ainda sou do tempo do MySpace, que era a plataforma quando começou a surgir toda esta tecnologia. Mas consegues ver aqui níveis evolutivos no sentido de como temos a tecnologia ao nosso dispor, não é? E principalmente o YouTube, que é uma ferramenta brutal no que toca à exposição no mais diverso conteúdo, não é? E Sim. musicalmente falando, há uma projeção muito grande. Consegues ver aqui vantagens. O Ruben Ribeiro está aqui a mandar um abraço. Um abraço, Ruben. Está aqui na live. Da É a altura Rubenzão. dele. A minha questão é, ou seja, antigamente, portanto, nós crescemos numa época em que, efetivamente, se não tivesses aqui a ajuda das editoras, não é? E das redes televisivas, a projeção não era tão grande. Hoje em dia, Sim. consegues ter aqui mais margem de manobra, não é? Consegues, de forma independente, criar essa projeção. Mas, se calhar, pode levar mais tempo. Sim, é tudo muito mais descentralizado, mas também és tu que acabas por estar a fazer tudo, porque antes tinhas as editoras e as produtoras, mas cá está, tu não pagavas para ter que, se calhar, criar um videoclipe, não pagavas para ter que criar a produção das músicas, e contratavam-te. Depois isso já era tudo pago e eles começavam-te logo a lançar. Aqui já é um bocado diferente. Nós temos que ser muito versáteis. Não podes só ser músico. Tens que ser músico e mais alguma coisinha. A saber mexer nas redes sociais, ou saber criar aqui umas edições de uma coisa, de vídeo, de texto, o que quer que seja. Para teres uma noção, o site também foi todo criado por nós. Site todo raiz, okay, tudo. A maior parte das cenas, a nossa pré-gravação foi tudo. E mesmo as próprias gravações foi tudo feito por nós. Depois é que andámos por uma pessoa que é mais... para depois fazer aqui uma produção e umas músicas, mas a gravação não foi feita por nós. Temos de ser aqui um bocado mais versáteis nesse ponto de vista. No entanto, tens a possibilidade de já não estás dependente só das editoras. Agora tu próprio pegas no teu material, para o Spotify, podes meter no YouTube, e aquilo depois é uma questão de teres uma boa visualização. Basta uma das músicas dar um boom e se calhar já ficas lançado e já toda a gente conhece e já não precisas de ninguém para nada. Mas agora também te vou dizer uma coisa. Tu, como editora, mesmo nos tempos modernos, estás muitos passos largos à frente das outras pessoas que não têm. Mesmo a nível de divulgação, dentro do próprio Spotify e tudo mais, mesmo, se calhar, imagina, estás a ouvir músicas completamente desconhecidas e a nossa, se calhar, só te vai aparecer se tu fizeres mesmo essa pesquisa. Mas, se calhar, uma música que pertence a uma editora, se calhar já te aparece primeiro, percebes? Há aqui coisas que são pagas, existem parcerias e tudo mais, e é uma maneira mais fácil de conseguir chegar ao pote de ouro, digamos assim. Nós estamos a passos largos disso, mas cá está. Hoje em dia tens essa possibilidade, tanto com o YouTube como com o Spotify e tudo mais, não só na música, mas em qualquer coisa, podes fazer um vídeo no YouTube e tornar-te viral, ou um TikTok, ou um Instagram, crias uma página e fazes um conteúdo bom, de qualidade e fica viral. Basta teres uma ideia, basta acreditar nessa mesma ideia, que à partida as coisas fluem. Nós temos aqui só aqui um à parte, ok? Carlos, tu não consegues ver os comentários desse lado, pois não está lá? Não. Não consegues ver os comentários. Não consigo. Temos aqui um visualizador, digamos, que é No Idea 1459 e que diz: Ganda-te um abraço. Não sei se sabes quem é. Sei, é uma... Pronto, ok. Estava a dar aqui um abraço ao tio. Muito bem, o sobrinho aqui a assistir à live do tio. Muito bem,
Aqui Grande está, André, muito familiar. é isso. Familiar, que é muito importante. E respondendo aqui à tua análise, sim, eu consigo perceber, atenção, porque lá está. Imagina, é a mesma coisa que escrever um livro e editá-lo, ou seja, produzi-lo, não é? De forma independente, sem as grandes editoras estarem presentes. Mas, Exatamente. por outro lado, a projeção e a força que podes ter com essa projeção perdes. Tens de ser Pois. tu a trabalhar tudo a raiz. Como é que fazes, por exemplo, apareceres numa feira do livro, apareceres numa BR-Tram para fazeres a apresentação do livro e já, se calhar já vais ter que ter alguém por trás. É muito difícil conseguir só por ti mesmo, mandares um e-mail para eles e então me parece aqui às X horas e faz a apresentação do teu livro. Percebes? É completamente diferente. Uma FNAC, por exemplo, também. Exato, sim. Se calhar uma das empresas que está muito mais presente nesse campo. Mas é engraçado realmente porque toda esta tecnologia, e é engraçado, ainda hoje, no trabalho, estávamos a falar sobre isso. Tenho um colega que ele tem 23 anos, já ninguém faz 23 anos, digo eu, e estávamos a meter com ele, não é? Portanto, 23 anos, quer dizer, tem 36, já ninguém faz 23. Exato. E qual é que foi o tema de conversa? Foi precisamente aqui a questão da tecnologia e toda esta projeção, ou seja, porque ele já cresceu com tudo isto existente na vida dele, não é? Toda esta revolução tecnológica. Ao contrário de mim, né, que eu cresci, portanto, com o surgimento e depois com tudo isto evoluir. E eu falando da minha pessoa em particular, é engraçado como é que isto tudo, em 10 anos, teve um boom muito rápido. Isto é uma coisa de loucos. É uma coisa de loucos. Ainda há 10 ou há 15 anos, ou há 20 lá atrás, tínhamos Discman e MP3 e por aí fora. Hoje em dia tens Spotify e YouTube. Tens tudo no telemóvel. Aliás, agora telemóvel. O futuro tende até para nem sequer precisares de uma carteira. Antes tinhas o Discman, tinhas de levar o Discman aqui tipo num bolso, ainda tinhas a carteira, tinhas o telemóvel. O telemóvel se calhar nem sequer tinhas, mas tinhas uma data de coisas. Agora já tens tudo no telemóvel. Tens todas as apps, tens todos os cartões, são todos também já virtuais, já nem precisas de nada. Se calhar até para entrares em casa no futuro é só QR Code, passas lá o QR Code e a porta abre, então uma coisa assim. Não sei o que é que o futuro nos reserva, mas é para facilitar as coisas. Eu lembro perfeitamente. Eu falo. Diz. Eu só ia dizer que eu falo por mim, eu já não ando com carteira sequer, praticamente. Cá está. É telemóvel. Não ando. Porque a própria documentação, inclusive, né? Tens aquela aplicação do LiveOff. Sim. Podes lá ter o cartão de cidadão, a carta de condução, etc. E dá muito jeito. Já não ando com carteira. E dá Exatamente. Jeito. Só telemóvel, mais nada. Não te percas, só deixar aqui uma à parte com o Ruben Ribeiro. O Ruben Ribeiro está a desafiar aqui o Carlos. Aqui para ver de penalti o quê, vá. A ver se eu te consigo convencer e fazer uns trails. A corrida de trail, a ver se eu te convenço. Não sei, já tentei. Pois já. É um desafio que não tem sido fácil. É assim, é que eu sou muito fraquinho. Vamos começar por aí. Não é por falta de vontade. Eu vou correr mesmo várias vezes. Mas eu, a partir dos 5 km, já me começo a doer as pernas de uma maneira absurda. E houve uma altura, quando estava em Santa Cruz, que estava a fazer o workout, corria dia sim, dia não, durante meses. Ou seja, já estava supostamente numa forma boa para começar a fazer trails e etc. Pelo menos já tinha o tempo suficiente, mas continuava a doer as pernas de uma coisa absurda. Sempre que eu ia correr mais do que 5 km. Por isso, se tivesse um trail de 5 km ou menos, eu ainda alinho, mas mais do que isso já vai ser difícil para mim. Bom, eu não te quero dar aqui uma sessão de coach, ok? Porque, e tu sabes, tu conheces a história, eu era a pessoa que não corria, não é? E eu falo isto constantemente. Sim. Falo isto constantemente no trabalho e falei também no primeiro episódio com o Pedro Lourenço. Eu não corria, tu sabes disso, eu detestava correr. E atenção, eu nem 5 nem 6 km corria, mas obriguei-me a isso. E hoje em dia faço meias maratonas, e faço trails também com a mesma distância. Pronto, é aquela velha máxima, enquanto a gente não se obrigar a fazer, mas também é preciso desfrutar, atenção, também tenho noção disso, é preciso desfrutar de todo o processo e daquilo que estás a fazer, da atividade. Se não desfrutares, é óbvio que vai ser frustrante. Não é isso? Sim, não tenho dúvidas disso, sim. Mas é uma coisa que por acaso que nunca puxou por mim foi correr assim longas distâncias. Sempre fui mais de sprints. Era aquele gajo, por exemplo, que na escola, no Mega Sprinter, dos 40 metros ou dos 100 metros, era sempre aquele que estava nos primeiros lugares, corria muito rápido. Ou mesmo outro tipo de esportes.
salto em comprimento, ou salto em altura, bati o recorde da Dom Dinis, não sei se sabias. Não cheguei a ver. Foi quando? Epá, foi quando estava lá no 12º ano, bati o recorde da Ok, escola em ok. salto em Já altura. foi. Sim, Já foi também algo. estavas lá. Pronto, Já mas foi isso aí é que foi mais a minha coisa, mesmo o próprio basquete, o basquetebol é uma coisa que eu gosto muito de praticar. Agora, correr não é daquelas coisas que eu penso, "Ai, hoje apetecia mesmo ir correr." Mas por acaso até me acontece às vezes. Mas faço mais tipo para manter a forma, para tipo, agora vou suar um bocadinho só para depois ir tomar banho e ficar assim com a consciência tranquila, do que propriamente mesmo aquela vontade do género, estou mesmo com saudades de correr e vou correr. Isso é uma coisa que não me acontece muito, por acaso. Assim, a corrida, atenção, a corrida, lá está. Eu falo por mim. Se não desfrutares do processo, pode ser complicado, ok? Uh, mas é Sim. passo a passo. É passo a passo. O Ruben Ribeiro está aqui a dizer, pelo menos é corridinha noturna para equilibrar o corpo. Corridinha Ok? noturna. Pronto, mas podemos debater aqui a moeda. O Ruben, já, pronto, vem correr connosco, vá atrás do Carlos, e eu vou com vocês. Eu vou, faço de guia e vocês vêm correr, pronto. Estamos Olha, aqui. pronto, Vou está ser bem. logo agradável. Há um Tu- desafio lançado. Então vá, agora vou estar a inverter aqui a moeda. Se o Ruben for, eu também vou. Agora Pronto, pronto, olha, está o desafio lançado, é está oficial, feito. atenção. Atenção, para tudo, isto é oficial. Está o desafio lançado, corrida noturna, Ruben Ribeiro e Carlos Silva. Pronto. Não Fazemos para uma live e ser, tudo. não para ser. Toda a gente que assistir e ouvir a isto, Tem um almoço pago. já está registrado. Tem um almoço pago. Olha, está um almoço pago. Um almoço pago. Carlos, e voltando outra vez aqui ao tópico da banda. Sim, Quando é que está previsto? Se é que tem previsão? E se é que podes falar sobre isso, né? Concertos, portanto, tocar ao vivo, no fundo, não é? Tem previsto alguma coisa ou não? temos. Para este ano. Este ano já vamos fazer a nossa estreia. Posso anunciar aqui uma coisa. À partida vamos estar aqui no concurso de bandas também. Vai ser a primeira coisa que nos vai Ok, acontecer. boa. Não anuncies nada que não possas, atenção. Exatamente. Mas vou ter também, à partida já temos uma coisa apontada para este ano, mesmo para nos estirarmos mesmo em grande. Boa. Mas ainda Quando não está for, nada oficializado. Sim, mas quando for tu vais saber, tu e todos. Eu vou fazer questão de se divulgar exatamente, eu aqui por estou estas lá. redes sociais todas até chegar ao outro lado do mundo. Eu estou lá. Eu tenho que vestir a minha capa de metal, que já não visto há algum tempo, ok? Para a desbunda, como costuma dizer. É verdade. Olha, mas agora tenho aqui uma curiosidade. Como Diz. é que é toda essa ginástica? Ou seja, porque nós quando estamos deste lado, não é? Nós vemos, portanto, a malta que tem bandas, a malta que tem aqui projetos desse tipo, e ficamos todos fascinados, não é? E ele toca numa banda, e a banda vai dar concertos, e a banda ensaia, e é fixe, não é? Aquela cena de rockstar, não é? Sim, Aquela animação de rockstar, que a malta fica toda maluca, pronto. E depois também diz sempre, eu também queria, também gostava, ok. Mas uma coisa é aquilo que nós vimos em primeira mão, quando o trabalho já está mais ou menos alinhado, não é? Animado. Como é que é os exatamente. bastidores? Dos Era isso que eu estava a ensaios, te dizer. da coordenação da banda, porque as bandas é uma equipa, não é? Portanto, são uma equipa, nem sempre se entendem também na direção que querem levar, das músicas que querem fazer. Como é que fazem, como é que vocês, enquanto banda, enquanto equipa, conseguem gerir Ok. todas essas componentes? Então, Partilhar um bocadinho as vossas dores aqui com a malta. isso é muito engraçado, por acaso. Há uma coisa que eu digo muito que é a parte mais fácil de se ter uma banda é saber tocar o instrumento. Porque o mais difícil é estarem as 4 ou 5 pessoas, ou o que é que seja, todas em sintonia sempre e estarem todas em concordância com as coisas. Porque o pior é mesmo o conflito de egos, todas as sessões depois acabam por surgir por discórdia musical. Se calhar uma pessoa quer uma música mais pesada, outra se calhar tem uma outra noção, uma que preferia ali uma nota. Às vezes mesmo questões que acontecem mesmo pessoais, que as pessoas como estão a interagir umas com as outras, basta uma às vezes dizer uma outra coisa e aquilo já fica mais azedo. Por isso é que eu digo, é muito difícil, para mim o que custa mais para se criar numa banda, eu já passei por vários projetos, passei mesmo muitos projetos, o mais difícil é sempre ter alguém que esteja no mesmo pé de igualdade, que leve aquilo com a mesma seriedade que tu levas, seja para os mesmos objetivos. Isso é o mais difícil. E depois, dentro de uma banda, há vários tipos de conseguir meter aquilo a funcionar. Tal como em todos os grupos, existem os vários tipos de liderança. Tens as lideranças democráticas, tens os laissez-faire, tens as mais autocráticas, em que há só um que diz, olha, isto é assim, se queres, se não queres, vazas, porque a banda é minha.
Depois isso vai depender um bocadinho sempre da própria dinâmica de cada banda. De acordo com aquilo que eu consigo perceber melhor, o melhor, pelo menos comigo, as bandas que funcionam melhor é quando existe uma voz que é mais presente, que é de referência, que é do género, eu quero ter este rumo. Claro que dá espaço para a liberdade, dá espaço para ser uma banda democrática e acaba por ser, neste caso, no final do dia, no final das contas, a democracia da banda que define o rumo da própria banda. Mas há alguém que já tem aquela em mente do género, olha, vamos para aqui, vamos remar para aqui. Depois a banda diz não, ou a banda diz sim. Mas há alguém que tenha essa postura. Digamos assim, acho que é assim que costuma funcionar melhor, mas isso depois há bandas e bandas e cada uma funciona da melhor maneira que conseguir. Depois cá está para fazer a junção dos próprios egos, das próprias psicologias de cada pessoa. Todas as bandas acabam por ter a sua maneira de se trabalhar, mas isso é uma coisa muito interessante, porque é a parte mais difícil mesmo de ser uma banda, é ser uma banda com outras pessoas e cada pessoa tem as suas vontades e isso é que custa, é verdade. E vou-te fazer aqui outra pergunta que eu, por acaso, eu pelo menos sempre tive esta ideia. Não sei se é bem assim, se não. Vocês, enquanto banda, consideram-se irmãos ou nem por isso? Se é que eu posso fazer esta pergunta, atenção. Eu pergunto isto só para a malta, só para encontrar aqui a malta, não é? Que vai ouvir isto depois e que está aqui agora a assistir. Normalmente, uma banda, à partida é muito unida, não é? Porque passam muitos momentos juntos e muitos dissabores juntos e muitas vitórias juntos e acabam por criar aqui aquela relação mais íntima, não é? Enquanto amigos, à partida. Sem dúvida. Sim. É uma coisa que, por acaso, é muito fascinante, que é quando entras numa banda, imagina tu entras numa banda e não conheces as pessoas. Aquelas pessoas vão ganhar um cargo de importância na tua vida brutal. Para teres uma noção, o meu guitarrista casou-se em dezembro. Eu conheci-o no verão passado. Ele convidou-me para o casamento dele e disse que era impensável que algum de nós faltasse, algum outro membro da banda. Para teres uma noção, o nosso baterista entrou na banda em outubro ou novembro, um desses meses. E também foi ao casamento e era impensável que ele também faltasse. Ou seja, os membros da banda acabam por criar uma proximidade enorme em muito pouco tempo contigo e têm uma importância muito grande na tua vida. Acabas por passar muito tempo da tua vida com eles, mas também porque é aquele projeto que é como se fosse um bebé que tens de repente com aquelas pessoas, porque todos têm aquela coisa que queres ver que cresça e que todos estão a lutar para o mesmo, que é o sucesso daquela banda. Podem ter alguma divergência, mas todos querem o sucesso daquilo. Então acabas por ter ali um espírito de união que é muito único mesmo. Mas também se passa um bocado o contrário às vezes. Existe aqui um síndrome que é, quando as bandas se separam, há muita gente que deixa de trocar contacto. Aquela pessoa que outrora era a pessoa que se calhar mais depressa ia estar a mandar mensagens, falar, etc., passou por um nível completamente secundário ou terciário também. E é aí que percebes que se calhar é uma coisa que é muito efusiva, mas também quando uma banda termina, as pessoas acabam por perder muito do peso que tinham antes, também dessa mesma forma. Por isso é que eu te digo, irmãos, não sei se diria, porque há poucas pessoas com quem eu tive banda que guardo uma amizade mesmo. Eu tive projetos com várias pessoas, quer dizer, eu guardo uma amizade com praticamente todas, atenção, mas aquela mesma amizade como eu tinha antes quando estávamos na banda, os interesses, planearmos coisas para estarmos juntos e etc. Aí depois reduz o núcleo para muito poucas pessoas, percebes? Porque aí depois já vai das tuas coisas pessoais, já vai do teu tipo de pessoa. Se calhar, cá está, são pessoas que se calhar já vais mais ao encontro ou não, percebes? Aí depois já vai depender mesmo de como é que aquela pessoa é e não só porque já não tens aquela coisa que vos estava a unir, que é a própria banda em si. Então, quando já não há banda em si, é a personalidade de cada pessoa que faz com que ainda te deixes com aquela pessoa ou não. E posso dizer, já tive grandes amizades por causa de bandas que surgiram a partir daí, e já tive grandes amizades por causa de bandas que surgiram a partir daí, e entretanto também se dissiparam e já estão noutra, e eu estou noutra, e está tudo bem, tenho muito carinho por elas, mas já não estamos aí. Mas há umas que eu ainda mantenho contacto, e faço mesmo questão de se manter contacto. Até agora, por exemplo, nos 90s Crew, a Maralice está no Porto agora e os 90s Crew não estão tão ativos, está um bocado em stand-by, e a Maralice ainda continua a ser uma das minhas melhores amigas, e ela sabe disso, e tivemos muitos atritos também por causa da banda,
muita confusão se passou, muita água se passou e eu sempre a considerei muito minha amiga e espero que ela também, porque cá está aí, depois já vem da personalidade de cada pessoa e aquilo que tu consideras aquela pessoa enquanto ser humano e não enquanto membro de uma banda, percebes, Paulo? Sim, claro, tu começas lá está, a transitar aquela linha de, se calhar, colegas de profissão, digamos assim, não é? Porque uma banda não deixa de ser um trabalho também, é um projeto musical, mas é uma profissão, é um trabalho. Uhum. Ou seja, tu acabas por passar essa linha, claro, e ultrapassas essa barreira de ser somente aquela relação para ser algo mais, lá está, de amizade, ou seja o que for, com os membros da banda, claro, percebo perfeitamente. Exatamente. E sim, eu já vi várias situações desse género. Okay? Malta, realmente bandas que são extremamente unidas e bandas que, pronto, é só mesmo para aquilo, atenção, e está Essa tudo mesmo bem. para aquilo. Sim. Porque é isso que tu disseste, tem a ver, lá está, isto vem outra vez ao início da conversa, que é os nossos pares, portanto, as pessoas com quem nos identificamos, e os nossos valores e as nossas crenças, quer dizer, e é um bocado por aí. Exatamente. Olha, e eu também tenho aqui uma curiosidade, porque assim, eu cresci um bocadinho nesse mundo, tenho primos que tiveram bandas de garagem, inclusive teve aqui mesmo uma banda oficial de pop rock. Quem quiser pesquisar chama-se Gutanaki, ok? No YouTube, vou encontrar, já não estão ativos, mas tiveram aqui ainda uns aninhos ativos, não me quero enganar, acho que lançaram 3 álbuns. Ou seja, eu cresci, portanto, já desde pequenino que eu sei o que é assistir a ensaios em garagens, não é? E andar nessa questão das bandas, a ver os concertos e dar esse apoio aos nossos Uhum. amigos de família. Imagina, alguém que esteja aqui a assistir a esta live e nós que neste momento estamos aqui a falar sobre bandas, sobre projetos musicais, sobre música, temos aqui o H. Araújo 1985, que desde já agradeço ter-se juntado aqui à live, que está a perguntar, Carlos, qual é o tema? Eu não sei se queres responder. Então é isto, tinhas acabado de dizer, é basicamente mais incisivo, eu iria dizer que é as minhas bandas e tudo mais, mas estamos a falar aqui um pouco sobre tudo também, no fundo, né? Não? Tá? Aí está. Tá. Aí está. Ok. Aí está. Pronto. Malta, estamos de volta. Não sei o que é que aconteceu. É assim, eu sou-te sincero, acho que eu antes de iniciar este podcast, claro que eu fiz o trabalho de casa todo, não é? E eu daquilo que estive a investigar, ou seja, a live do Instagram dava para mais que 1 hora seguida. Mas ele vai abaixo, já que o Pedro Lourenço também foi abaixo. Perto aí passado de 1 hora. Será que se é mesmo só 1 hora? Pá, eu acho que sim, eu Eu lembro-me tenho. quando eras lives do Bruno Guerra, isso também acontecia muito. Por isso é que eu Era? estou a Ok, dizer, sim, sim. Mas agora eu não sei. ok. Mas é engraçado que eu estive a estudar isto tudo antes de iniciar este podcast, não é? E pronto, e as lives do que li tinha até 4 horas já de direto. Mas pronto, bem, Pronto, mas já chega estamos de para volta, não bingo. interessa. Então vá, Sim, já estamos de volta, não onde é que nós interessa. íamos? Nós íamos, pois, deixa lá ver se eu me lembro. Nós estávamos a falar, Estavas a falar relativamente. bandas, tinhas uma banda de um familiar que era de pop rock Exatamente, sim. Ou e seja, cenas de garagem. exato. Exato, isso mesmo, obrigado. Então, isto para dizer o quê? Ou seja, eu cresci, portanto, com essa cultura, não é? Nesse mundo, sei que hoje em dia ainda continua um bocadinho presente, mas a questão que eu te quero fazer é, imagina que vamos ter aqui alguém a ouvir este podcast, um miúdo, não é? Que tem este sonho também de ter a sua banda, e quem fala um miúdo até pode ser um adulto como nós, atenção. Como é que é gerir toda essa componente quando se já é um homem de família? Como é que, ou mulher de família, atenção, como é que, com trabalho, com responsabilidades, como é que consegues gerir toda essa parte para que, pronto, não estejas com falta em nada, não é? Claro, é assim. Nas diversas vertentes. E depois isso faz parte da agenda de cada um e da maneira também de ter disponibilidade para isto. Se não tens uma disponibilidade para ter um projeto musical, não tens. Mas o que acontece é basicamente marcamos pelo menos um ensaio semanal, digo. Mas isto depois cá está. Bandas se calhar fazem um ensaio 2 ou 3 vezes por semana, há outras que se calhar só fazem uma vez por mês, há outras que só fazem antes de dar concertos, só mesmo para afinar umas coisas. Mas nem sequer se reúnem antes para se calhar criar uma coisa nova, depende. Isso depois depende de cada banda e no ponto de vista que querem.
O que está a acontecer agora com esta banda, que reflete também aquilo, basicamente nos outros projetos todos, o processo que era, é basicamente marca-se ensaios, por norma semanais, tanto um dia de semana como um fim de semana, depois depende, por norma mais à noite, depois das pessoas trabalharem, a seguir ao jantar, por exemplo, agora por volta desta hora, e depois íamos todos ensaiar, e depois 1, 2 horas, e depois cá está. Depois existe uma outra coisa muito engraçada que é, eu já tive estes projetos todos, tens, ou marcas um estúdio, e vais também depois ensaiar para o estúdio, também posso ir a seguir logo, a seguir logo àquela hora de trabalho, por exemplo, das 6 às 8, uma coisa assim, ou das 7 às 9. Ou vais para uma garagem em que já tens lá o teu material todo, já na garagem, um espaço que estás a alugar e vais para lá. Ou então, agora, com estas modernices todas, o que nos acontece, por exemplo, é que vamos todos para a casa do meu guitarrista, ele tem lá tudo, ou vamos para a casa do baterista que também tem lá a bateria dele e podemos levar as nossas coisas todas já com PA, já tudo micado, liga-se tudo ao próprio ao computador e através do computador com fones ou mesmo assim pelas próprias colunas conseguimos tocar todos e estar-nos todos a ouvir. É uma coisa completamente diferente que vai facilitar aqui bastante esta situação também dos ensaios. Podes estar no conforto da tua casa a ter um ensaio com uma banda inteira e não estás a chatear o teu vizinho de cima ou o teu vizinho de baixo. É muito difícil com a bateria, mas se for aquelas baterias eletrónicas já não tem stress nenhum nisso. E é assim que se funciona. Basicamente nós perguntamos quem é que pode em certa data e todas as pessoas dão a sua disponibilidade e se não dá para aquela hora, etc., vamos ver uma hora que dê para todos. E basicamente é isso. É engraçado teres referenciado a esse ponto e por acaso é uma curiosidade que eu tenho também apreciado muito, que é, voltando outra vez à evolução da tecnologia. Antigamente, se tu querias ensaiar ou tocar instrumentos, tinhas que fazer um barulho enorme em casa, se não tivesses outro sítio. Ok? Hoje em dia, já tens portanto, a tecnologia está a evoluir de tal forma que tu já tens até baterias que são elétricas, não. Passa a expressão, não sei se é o termo correto, mas já tens eletrónicas, não é? Em que o som é transmitido direto para o computador. Exatamente. É isso mesmo. Que ainda faz um bocadinho de barulhinho, mas... Claro, claramente. Então, agora há coisas que são impensáveis. Eu tenho um amigo meu que tem uma banda com outra pessoa que é um gajo que acho que é do Chile ou da Colômbia, em que são só dois na Colômbia e esse meu amigo está aqui em Portugal e depois tem uma banda e já lançaram coisas e etc. Só isso é uma coisa fascinante. Só o facto de não ter de estar junto com aquela pessoa fisicamente para poder criar o que quer que seja, já é uma coisa fascinante. Pá. Acho que facilita bastante mesmo. Muita coisa mesmo. Facilita todo o processo de criação. Já não tens que estar a pagar muito mais para estar a fazer barulho para um certo sítio porque não podes estar a fazê-lo em casa. É muito mais barato. Porque imagina tu com uma guitarra, ligas a guitarra e um cabo e depois tu no próprio PC já consegues ir buscar os efeitos todos que queres e já podes fazer a simulação e já sai um som como completamente bom. Por isso, sim, acho que é uma vantagem muito grande esta situação da tecnologia para esta criação e o ensaio de bandas. Ou seja, é muito fácil, estás em casa a criar, seja às 9 da noite, seja às 4 da manhã, porque não há barulho. Não é? Certo, exatamente. O que é fácil. Sim. Estamos a ter aqui perguntas, ok, no chat. Já vamos a essas perguntas. Entretanto, temos aqui um convidado extra. Tem o João? O João. Não é o João. Temos um convidado extra, espera aí. 5 minutos de fama, ok? 5 minutos de fama, pronto. Como é que é? Isaac. Olha o Isaac. Diz olá, Isaac. Para mim é o João. Como é que é, João? É o João? Olá, João. É, ele para mim é o João. Ele tem cara de João para mim? Não está a querer dormir. Tens que dormir, pá. Tens que dormir. Olha que amanhã é dia de escola. Diz adeus. Queres falar? Okay. Não, ok, pronto. Se não é um biberon, João. Pronto. Tá? Vá. Pronto. Já está aos 5 minutos de fama. Pronto. São as peripécias quando temos projetos noturnos, não é? Lá está aqui a logística. Eu já vou ter contigo. Pronto, foi só que uma parte. Pronto, foi só que um momento extra, malta. Lá vai okay? Grande João. Parece-me não está a querer dormir. E agora já tinha aqui uma coisa que já perdi. Então, voltando aqui às perguntas, voltando aqui às perguntas. Temos aqui o MRDJ Oliveira a dizer Forsaken. Grande Seiken. Forsaken, Grande Seiken. Portanto, é a música. É a música, exatamente. É um fã. Okay. Não é. É o Pique, que é o meu vocalista, é aquele que eu tinha dito. É o Pique, exatamente.
Ok. é o nosso secanzinho da voz. Ok, perdão. Ok, boa. E temos aqui também o Pedro Rato 15, que está a Sim. perguntar quais são as bebidas energéticas que vocês usam nos ensaios barra concertos. Portanto, para a malta se manter. Ok, é uma questão bastante pertinente. Nos ensaios não se usa tanto, mas antes dos concertos eu gosto sempre de beber uma bebida energética chamada cerveja. Não, estou a gozar. É a melhor Nós, bebida nós, por acaso, energética que se calhar. nós, por acaso, nos 90 Screw tínhamos uma tradição que bebemos sempre um bocadinho grande até, de moscatel antes de darmos os nossos concertos, só para afinar a voz, só para ficar assim mais aguçadinha, não estar a fazer a irritação na garganta. Então, um moscatelzinho, mas bebemos sempre também, eu gosto sempre de beber um Rodeo, que é a bebida energética que é mais barata do Pingo Doce, que é 60 cêntimos a lata, e essa que vai, não tenho orçamento para Red Bull, não pagam para isso, por isso vai só Rodeo, Moscatel e durante os concertos. E fica já aqui a nota para situações futuras, agradeço sempre, paguem sempre uma jola aos músicos, eles agradecem Eles agradecem. do fundo do coração, é a melhor coisa que podem, falo por mim, os meus colegas também acho que vão aprovar esta mensagem. Boa, sim. Sim. A malta, quem é que não gosta das aulas? Sim. Já estamos de volta outra vez? Pronto. Malta, malta que está a assistir à live neste momento e quem está a ouvir aqui o podcast de formato áudio, estamos aqui com problemas técnicos, nomeadamente ligações de internet. A nossa amiga internet não está a querer colaborar connosco. Isto hoje não está fácil. Vou ter que repensar, se calhar, aqui na localização da próxima. Na dinâmica. Pronto, faz parte. São as chamadas dores de crescimento. Exatamente. As dores de crescimento. É só tirar aqui o som do computador. Espera aí. Ok, pronto. Então, estávamos aqui a falar das famosas jolas que os músicos, não é? Os artistas agradecem. Exatamente. Exatamente. Então, o que é que recomendas? A malta assiste ao concerto, acaba o concerto, deixa já as jolas pagas no balcão, é isso? Pode ser, ou acaba o concerto. Nós também não somos esquisitos. Se quiserem dar antes ou durante o concerto, nós aceitamos, também não é por aí. Né? Eu às vezes até estou cheio de sede a meio de um concerto e a única coisa que eu tenho para estar a matar a sede é água. E água. Estou cheio de sede e vou estar a beber água. Como se água que matasse a sede e não fosse uma cerveja. Pá, é muito triste, mas olha o que temos com as condições que temos para trabalhar. A Marlise pergunta se é só jolas. Bem, o cara já está a dizer que a água também é mais ou menos, quer ver se é só jolas ou se há mais alguma bebida. Não, cá está, como eu tinha dito antes, nós tínhamos aquele nosso ritual que era antes do concerto beber o nosso moscatelzinho, só pimos encaminhados, já para afinar a voz. Mas assim, pode ser jola, pode ser uma outra, pode ser um copo de vinho, porque não, então no inverno pode ser um copo de vinho, pá, mas shots não, que eu já não tenho, eu já não tenho estômago para shots. Já não temos idade para isso. Não, já foram histórias e histórias com shots e eu já nem consigo cheirar, mas para teres uma noção, quando cheiro um shot quase que já me vem aquele refluxo de tanto greco que eu já tive que mandar por causa daquilo, já não dá para mim. Mas de resto está tudo bem. Agradecer aqui à malta que está a entrar agora. Boa noite, Cristina, Ricardo Silva. Marlice, está a dizer saudades do Moscatel. Saudades do Moscatel. Pronto. Carlos, olha, só um pormenor à parte. Se conseguiste entrar mais a tua imagem, estás a fugir para... Estou a fugir? Tá bom, é isso mesmo. Tem uma beca torta. Tá bom. Olha, então, projetos originais, muito bem. Mas, como nós referimos no início da conversa, aliás, tu referiste no início da conversa, já tens um projeto de trás que vem com a banda de tributos, não é? Que é os 90 Screw. Exatamente. Foi basicamente aí que eu acho que ditou toda a minha história a nível de música. Foi há um antes e um depois do 90 Screw. Porque antes dos 90 Screw foi uma série de projetos falhados que aconteceram por vários motivos. Houve uns que eu quis sair, houve outros que não estava lá bem, houve discussões, houve divergências. E a partir dos 90 Screw foi aquele do género, ok, este foi um projeto que teve uma rampa de lançamento que se conseguiu lançar, consegui dar concertos pela primeira vez. Já tinha dado um antes, mas quase que nem sequer conta, porque foi um assim um bocado perdido, foi logo o primeiro de todos, mas foi aquela rampa para este núcleo, para conhecer pessoas, para conhecer os sítios, para começar a ganhar uma experiência de palco, para me divertir bastante a fazer aquilo. Pá, foi os melhores concertos que eu dei, sem dúvida, e dos melhores momentos que eu tive na vida foi dar aqueles concertos dos 90 Screw a partir daquilo tudo. Eu não sei se chegaste a ir ver algum.
Infelizmente, nunca consegui ir ver um. É isso. Porquê? Porque foi um período que eu recordo bem, foi um período em que, profissionalmente falando, eu andava sempre atulhado de trabalho. Pá, nunca consegui ver. E bem tentei várias vezes, mas infelizmente o trabalho não perdoou. Pá, mas pronto, olha, são Mas pronto, circunstâncias olha, basicamente é aquilo que me deixa feliz. Estás a perceber? Quando estou em cima de palco, o pessoal fica bem nervoso e eu fico bem nervoso também, mas é uma coisa que depois, quando acaba o concerto e sabes que conseguiste dar aquilo que o público queria, conseguiste dar a tua energia toda numa coisa que tu tantas horas te dedicaste, tanto tempo ali fechado e finalmente podes mostrar às pessoas aquilo que durante tanto tempo estiveste a ensaiar e a trabalhar uma coisa bastante gratificante mesmo. E então nos 90 School tens uma coisa muito, muito engraçada, que é as pessoas conhecem as músicas todas e essencialmente são uma banda de tributo aos anos 90. As músicas são todas famosas, mesmo que seja de metal ou de hard rock, as pessoas conhecem as músicas, não há como não conhecer. Então as pessoas vibram de uma outra maneira do que se calhar uma banda de originais. E é isso aqui que há uma grande diferença. É quando estás no palco e estás a tocar uma música de originais em que ninguém conhece, nem sequer a tua mãe, ninguém, se calhar a tua namorada ou o teu melhor amigo se calhar conhecem, mas de resto mais ninguém conhece, eles não vão perceber aquilo que está ali. Agora, alguém que conhece as músicas todas, está ali a tocar contigo, está a cantar contigo, e o espetáculo é completamente diferente. Por isso é que existe aqui uma grande diferença entre as bandas originais e as bandas de tributo. Existe muita luta na comunidade, existe a facção dos tributos, existe a facção dos originais, é uma discussão. Mas acho que os dois mostram uma coisa completamente diferente, dão uma coisa completamente diferente e acho que não podes ter esta luta, acho que é uma coisa que só destrói a comunidade em vez de estarem unidos, tipo os músicos estarem todos juntos por esta causa que é o tocar ao vivo e estar a dar apoio, porque são coisas completamente diferentes. Uma pessoa vai ver bandas originais, tem o seu mérito e tudo muito bem, as bandas de tributo têm o seu mérito, são coisas completamente distintas e ambas têm espaço no nosso mercado. Desde o momento em que seja uma boa banda, tem sempre espaço para poder tocar e não é por aí que uma banda depois impede o espaço para outra e tudo mais. Mas gosto bastante de ambas, são completamente diferentes, tem uma química e uma vibe completamente distinta, mas são duas coisas que são muito boas para mim. Temos aqui concordo plenamente, atenção, e temos aqui a Marlise, voltando aqui um bocadinho atrás, a Marlise a dizer que a vocalista não conhecia as músicas antes de ser obrigada a ensaiá-las, portanto. Isso é porque ela, sabes, ela é assim, olha, pode ter tudo. Quando tens uma voz boa, depois falta-te a cultura musical de músicas de metal, não é? Enfim. Pronto, mas cada um, isto agora lá está. Não, mas ela também mostrou. É debatível, porque ela também nos mostrou músicas, até não sei o quê, eu não conheço, não sei o quê, não sei o que mais, não, porque eu sou, cá está, se calhar eram coisas mais pop dos anos 90 que nunca foi a minha cena, mas grande, hard rock, metal, e nós tínhamos sempre uma luta muito grande, que ela queria meter músicas de um certo género, e eu queria meter músicas de outro género, tá, então existia ali uma luta interna, de gente, não, vamos meter esta balada, e balada, nós já temos balada baladas, vamos meter uma cena de metal, já temos balada de coisas pesadas. Pronto, então tínhamos que também ter ali um repertório, porque o nosso repertório é muito engraçado, não é? Vai desde as baladas às músicas cómicas, ao pop puro, ao pop rock, ao grunge e ao metal, estás a perceber? Então temos que meter um bocadinho de tudo, porque os 90s é muito isto, os 90s é toda esta panóplia de músicas e é uma coisa muito eclética. Então acho muito engraçado estarmos a fazer aqui uma compilação do que é que seria uma coisa gira para as pessoas estarem a ouvir, que faça aqui uma junção destes vários tópicos todos, destes vários géneros de música. É muito engraçado. Exato, ou seja, porque há quem diga, aliás, eu ouço falar muito isto e leio muito também a escreverem sobre isto, que não houve melhor, não vou dizer melhor, mas se calhar uma das melhores épocas musicais que foram precisamente os anos 90. Sim, sim. Porque os anos 90 beberam muito da cultura também dos anos 70 e 80 e 60 também, não é? E depois houve aqui uma transformação e os anos 90 acabou por ser aqui um mix de um bocadinho de tudo, não é? Porque foi uma altura que bebeu um bocadinho, por exemplo, de Madonna, como também bebeu um bocadinho de Metallica. Certo, é isso mesmo. Eu acho que assim, eu acho que existiu um boom de música nos anos 80, foi aquele em que a música era tipo o tópico principal, toda a gente só queria sair à noite, era para ir ver concertos e tudo mais, existia muito aquele conceito de banda,
do que quer que seja. Existia muito o conceito de banda. Existiu muita loucura nos anos 80 e depois existe o reflexo disso, que é a geração dos anos 90, que é uma geração já mais que passou ali por uma outra fase, uma fase mais depressiva até, diria eu, mas depois acabas por apanhar um bocado de tudo. Mas o grunge é uma representação perfeita daquilo que é a ressaca dos anos 80, é os anos 90, estás a perceber? Mas é muito engraçado. Há muita coisa mesmo nos anos 90, muita diferenciação. E foram duas boas gerações, porque depois começou-se a perder um bocado o espírito de banda, sabes? Começou-se a perder um bocado, se calhar, pela cena digital. Cá está, se calhar, por este avanço da tecnologia também, começou a vir muito o conceito do DJ, começou muito a ver o conceito do pessoal nem sequer sair de casa para ir ver concertos, porque estar se calhar só em casa a ouvir música. Fica mais fechado em... Sim, também. Mais música eletrónica. Aliás, foi o grande boom da música eletrónica, foi logo também nos anos 90, 2000, e a partir daí depois houve muito boom da música eletrónica, houve muito DJ, mas houve muito também o facto das pessoas já não terem aquela cultura de sair de casa para ver concertos, percebes? Já estão mais acomodadas, se calhar, a estar em casa, ou vão sair à noite, se calhar, para uma discoteca, mas já não pensam tanto, se calhar, vou sair à noite para ver aquele bar para ver aquela banda, se calhar vou sair à noite só para estar a ouvir música nas colunas e tudo bem. Mudou aqui um bocado a cultura, mudou um bocado o conceito. Porque antes as pessoas tinham aquela cena, vou sair de casa à noite, que é para ir ver uma banda. Às vezes nem sequer sabiam que banda é que iam ver, estás a perceber? Iam só, vou sair à noite, vou àquele bar, sei que há lá as bandas ao vivo e o que estiver lá eu vou ver e está-se bem. Agora não, isso perdeu-se completamente. Agora só sais de casa para ir ver uma banda se souberes qual é que é a banda e se quiseres ir ver a banda. Não há esse conceito do género, olha, vou ali ver o que é há ali hoje, estás a perceber? Isso perdeu-se. E as pessoas também estão muito mais em casa, acho que já não saem tanto, muito menos para ir ver música, para ir ver espetáculos. Também estou a pensar aqui, se calhar, no teatro, é uma coisa que perdeu muito também. Ou seja, tudo aqui, os espetáculos ao vivo, acho que se perdeu muita coisa, sinceramente. Sim, concordo. E atenção, há vários bares de rock e de metal, né, que ainda existem, infelizmente, e tem havido casas que têm fechado, infelizmente, mas há umas que ainda se têm mantido, e, por exemplo, o meu bar de eleição, muitos, não sei se vão conhecer, à partida devem conhecer, que é fica ali na fábrica da pólvora, que É o é Pátio do Sol. o Pátio do Sol, exatamente. Estavam a falhar. Eu já vou a esse bar desde adolescente, desde puta, epá, e agora não me estava a lembrar do nome. Uma branca, mas o Pátio do Sol, sim. Sempre que há lá tributos de bandas, lá está, dos anos 90, Sim. eu tento sempre ir assistir porque realmente é brutal. E já vamos falar aqui mais um bocadinho sobre isso. Antes de mais, a Marlise está para enquadrar aquilo que estávamos a falar sobre tocar em coisas que não se está à vontade a conseguir. A Marlise está a dizer, para quem não queria tocar à nuke, pronto, depois tem um emojizinho com a língua de fora. Tem que seja uma direta para ti, não é? Exatamente, cá está. Olha, isso é um exemplo de uma música que era um grande sucesso dos anos 90 e que eu não conhecia, sinceramente. E foi uma música que eu depois ouvi e fiquei, ei, é uma música tipo Conas, estás a ver? Mas depois comecei a ouvir a música e comecei a gostar bué da música. A música tem uma vibe mesmo muito fixe. E foi uma das músicas que eu, por acaso, ficou-me. Por acaso é uma coisa mesmo Há muito muito, engraçada. sim, pá, eu acho que é impossível conhecermos tudo, atenção. Eu gosto de me considerar um bocadinho também culturalmente, musicalmente, em termos de cultura. Mas conhece a Anouk? Não conheço a Nuke, por acaso, Pronto. não conhecia, Ok. já vou conhecer, já abri aqui a página no computador, já vou conhecer, mas eu queria enquadrar, ou seja, aquilo que eu quero partilhar, sim. Há muita coisa que nós não conhecemos, porque também requer aqui algum tempo para conhecer. Mas Sim. as músicas do passado, os artistas do passado, sim, há muita coisa que a gente não conhece. E o que é que eu queria enquadrar? Há aqui uma questão que eu tenho de colocar. Voltando àquela conversa do estar no palco e entregaste tudo ao público e o público vibrar com a banda e a banda sentir ali emoções, não é? Emoções não são descritíveis, vá. Eu estava a falar sobre isso e estava-me aqui a lembrar dos Foo Fighters. Portanto, dos Foo Fighters. Os Foo Fighters é uma história engraçada. Nunca os vi ao vivo, infelizmente. E, precisamente na altura que eu os quero ver ao vivo e vou conseguir finalmente ir vê-los ao vivo, surge a pandemia. Surge a pandemia. Eu já vou explicar porque é que eu vos estou a dar o exemplo dos Foo Fighters. Nem tem muito a ver com a história dos Nirvana, ok? Tem mesmo a ver com a vibração que o próprio Dave Grohl transmite
E a banda toda em si, não é? Mas muito o Dave Grohl. Muito da Grohl, sim. Em palco, o Dave Grohl entrega tudo e mais Sim. alguma coisa. São animais de E, palco, sim. exatamente. E surge a pandemia e fiquei pior, sei lá o quê, normal, né? Infelizmente, atenção, atendendo, houve muita gente que às características, pronto, a pandemia não foi bom para muita gente, mas eu tinha aquele sonho de ver os. E uma das, e veio a pandemia, portanto, tudo adiado, tudo fechado, Bloqueou. okay? Não há. E agora Disto, morreu o baterista, né? Agora, e já há um entretanto, ano. exatamente. Entretanto, eu não sei se Consegue? O áudio está bom? Carlos, conseguem me ouvir? Pá, eu consigo ouvir, mas é por outro. Ah, ok. Malta que está a assistir à live, se me conseguir ouvir no áudio, diga, por favor, faça só aí um fixe. Que isto hoje estamos aqui a ter problemas, muitos problemas técnicos. O que eu estava a dizer era, acaba a pandemia, eles voltam outra vez a retomar a digressão e vêm, portanto, a Portugal. Não me quero enganar, era o Nós Alive, que ia haver o concerto do ano passado, se não me engano. Acho que sim. E, infelizmente, portanto, o baterista, acontece o que acontece ao baterista, não é? Suicida-se. Suicida-se, quer dizer, de forma direta, ainda não sabemos, mas Ok. ele já não está connosco. E a banda já não faz o concerto, não é? Já cancela a tour toda. Exato. Pá, e como é uma banda que eu cresci, e é uma das minhas bandas, eu adoro Foo Fighters, não é? Precisamente, lá está, por causa também da história dos Nirvana, eu fiquei pior que estragado. Com todo o respeito, vamos lá ver, eu não quero parecer aqui um bocadinho psicótico, digamos assim, vou usar este termo, mas eu roguei muitas pragas ao baterista, ok? Roguei muitas pragas ao baterista porque, foi ali em questões de semanas e pronto, e não há concerto, ok. Isto tudo para chegar a um ponto. Dave Grohl, Foo Fighters, é a minha banda, tipo, Foo Fighters é Foo Fighters, e Dave Grohl entrega tudo no palco e a malta e a banda vibrava e sempre que davam concertos. Vocês, isto tudo para chegar a esta questão, vocês também sentem um pouco toda essa vibração, assim como eles, ou um bocadinho menos? Claro, claro. Olha, antes de mais, eu estou-me a ouvir só com delay. Estou a falar e depois estou-me a ouvir de volta. Estás a ouvir com delay, muito bem. Pois, isto hoje não está fácil, malta, atenção, isto hoje Vê não lá está fácil. se. Deixa-me tentar perceber o que é que poderá ser aqui. Estás a ouvir com delay. Então Sim. vamos fazer. Ok, pronto. E eu penso que agora já está resolvido. Oi? Já não me ouves com delay? Yeah. Não, agora já não. Pronto. Pronto, então, eu estava-te a dizer, claramente, mais, para mim, muito mais do que os Foo Fighters, sinceramente. Isto não é parecer, isto não é puxar a brasa à minha sardinha ou tudo mais. Claro. Eu, para já, porque sou eu que estou a sentir aquilo na pele, percebes? E depois, existe aqui uma grande diferença, para já. Tens uma diferença que é o palco, porque o palco está... Como é que eu tenho de explicar isto? As pessoas estão mesmo à tua frente, não há aqui barreiras, não há aqui seguranças, não há nada. Estás tu aqui e a 20, 30 centímetros à frente são pessoas. Há uma barreira de pessoas que por acaso são pessoas que são tudo. São os teus melhores amigos, são os teus familiares, são os melhores amigos e os familiares dos teus colegas. Então tens ali um núcleo de pessoas que está ali, que quer que vocês façam aquele deliver, querem que vocês entreguem tudo, neste caso vocês, nós, e nós estamos ali para dar tudo. E nós, quando estamos ali, estás ao pé daquelas pessoas com quem tu gostas, queres mostrar também aquilo tudo, queres mostrar para eles toda a felicidade que tu tens a fazer isto, estás a perceber? E isso sente-se muito. E sente-se ainda mais, e depois já vai depender de pessoa para pessoa, sente-se ainda mais consoante a tua personalidade. Porque há personalidades, há pessoas que sentem muito, há pessoas que sentem, mas resguardam-se. Podem estar a sentir ali uma grande emoção, mas tocam ali, ficam um cara trancado e ficam ali fechados. E as pessoas, se calhar, até nem sentem nada. Eu acho que é muito, eu acho que é muito raro. Eu já estive a ver várias entrevistas de pessoas que já dão concertos há muitos anos, dão muitos concertos e dizem que ficam sempre nervosas antes de entrar em palco porque ainda tem aquela emoção e tudo mais. Mas pessoas como, por exemplo, olha, estamos aqui a falar, pá, eu tentar irritar, está sempre a falar nela, mas pronto. Mas como a Marlise, se tu vais ver a Marlise a dar um concerto, é um bocado difícil de tu ficares parado. Este tipo de músicas, ela tem aquela cena de, ela não fica trancada, ela não fica parada no seu canto. Ela, se for preciso, parte do palco todo. Mas não é porque tem que o estar a fazer, percebes? Ela, como sente as coisas de uma certa maneira, e ela é uma pessoa que é muito explosiva e muito expressiva,
acaba por dar ali tudo em palco de uma maneira muito indireta, porque ela não está a pensar em fazer aquilo, mas faz. E isso depois reflete também para o público. E o público como é que se reflete? Se vê que aquela pessoa está-se a mexer muito, ou etc, e tudo mais, ou se está a puxar pelo próprio público, o público responde. Primeiro que o público responde, tu vais ter uma inferência que o pessoal está a gostar. Vês que o pessoal está a mexer-se e está a ter uma interação contigo, etc. O que vai fazer com que ainda fiques mais solto e com mais entusiasmo, com mais êxtase, com mais stamina, estás a perceber? Então vais estar ainda a dar mais da livre. Então é uma espécie de bola de neve entre os músicos e o público, em que cada um parece que puxa pelo outro e aquilo dá um concerto brutal. Agora, o que pode acontecer e que também acontece, que é muito difícil, são aqueles públicos que são mais difíceis, que não se mexem, não se exprimem, não, o pessoa tenta puxar por eles, eles não conseguem, eles não fazem nada. E aí acaba por quebrar um bocado a cena de nós estarmos a sentir muita coisa e tentarmos estar a dar a nossa livre, e depois não há reciprocidade, o que depois faz com que se calhar não fiques tão empenhado depois no próprio concerto. Isto é tudo muito psicológico. No entanto, por acaso acontece-me sempre, se estás com uma outra pessoa ao lado, eu também sou uma pessoa que vibra muito e que sente muitas coisas. Epá, se estou a ver que os meus amigos, os meus colegas, os meus companheiros músicos também se estão a divertir, estamos a olhar uns para os outros, estamos a curtir bué, nem sequer ligamos se as pessoas não estão a ligar ou não, e fazemos a nossa cena, e quem está a gostar que está, quem não está não está. Mas é raro mesmo, é muito raro, porque se estiveres com as pessoas certas, consigam puxar o público, e isso faz parte da própria banda também, conseguir puxar as pessoas. É uma experiência brutal, a sério, é mesmo muito fixe. Eu imagino, se eu já, ou seja, se eu enquanto participante já vibro o que vibro, porque eu gosto, lá está, adoro música, pá, vida sem música, eu acho que seja, atenção, e aqui seja que tipo de música for, né? Porque depois que eu gosto, tem os seus gostos e tem os seus estilos. Pá, música para mim é essencial para a vida. E pá, assim, se não tiverem a desfrutar, claro. Depois quem está no palco, por não deixem de estar a dar uma performance, não é? Vocês, enquanto banda, estão a prestar uma performance, querem sentir, obviamente, que estão aqui, que a malta está a apreciar, não é, o espetáculo, como é óbvio, né? Como qualquer artista gosta, no fundo é transmitir aqui prazer, digamos assim, no sentido da arte em si. Claro. E é claro, a malta se não estiver a vibrar, quer dizer, isto é uma coisa, sei lá, vou fazer aqui uma comparação absurda, isto é absurdo, então se calhar não é. Isto é uma coisa que, se calhar, eu queria vou a um concerto de Metallica, por exemplo, pronto, e estou ali e não vibro com aquilo. Se eu não gosto, então, não é? Portanto, se não é um tipo de música que eu gosto, não faz sentido em ir, não é? Mais ou menos, porque depois, isto por acaso é uma coisa muito engraçada, porque depois, se for uma música que tenha uma certa genica, pá, tu não podes gostar, tu até podes nem sequer conhecer, ou podes não gostar muito das cenas, mas acabas por estar ali aos saltos e por estar a vibrar bem com as coisas às vezes. Porque às vezes também, não sei se, epá, é o próprio espírito da música, é o comportamento de massas, pode ser ali uma certa coisa. Por exemplo, se vais a um concerto, eu não ouço Kim Barreiros em casa. Se tu vais a um sítio em que está Kim Barreiros, tu não vais conseguir ficar parado. Tu podes não gostar de Kim Barreiros, mas naquele ambiente de festa, vais ter que estar a dançar, vais ter que mexer o pé, vais ter que fazer um comboio. É muito difícil se tu ficares parado, estás a perceber? Porque há músicas que puxam também um bocado por isso. Mesmo que não gostes. Pá, eu, por exemplo, eu não gosto da Anitta. Eu fui ver um concerto dela ao Rock in Rio, porque tinha bilhete e fui ver, tinha o bilhete para os dias todos e fui ver. E curti bué. Eu estava ali ao meio de bué de miudinhas, pequeninas, todas a gritar, todas histéricas com as músicas e a saber as letras e as coreografias, incluindo a minha namorada também, toda maluca, histérica, e a fazer as coreografias. E eu ali, um gajo crescido do metal, e estava ali a curtir e sabia algumas músicas e estava ali a dançar, etc. Acho que também tens de ter aquele mindset do género, pá, estou aqui, mas não vou estar a fazer frete. Mesmo que eu não gosto da banda, não vale a pena estar aqui com um cara trancado aí, eu não gosto disto, não sei o quê. E vais estar só a ser hater e vais... se estás ali, aproveitas e fazes o... Eu acho que isso também é uma coisa que é fundamental. Se não gostas, para já não vais, não é? Mas se tens que lá estar, por qualquer motivo, ou etc., epá, ao menos tenta tirar o proveito disso. Uma coisa que aconteceu muito foi isso. Há muitos artistas que se calhar não davas nada, e isto é coisa gira de se ver bandas que não se conhecem. Há muitos artistas que eu já vi que se tu não davas nada, pá, e dou um grande espetáculo mesmo, e tu ficas, não, olha, comecei mesmo a ficar fã. Se calhar ias ver por causa de uma outra banda, um outro artista que lá vai, ou ias só por causa da festa, vês lá um artista e aquele artista marca-te. Isso já me aconteceu mesmo várias vezes. Sim. Em vários estilos musicais é uma coisa muito fixe também. Essa cena. Olha, Perdão.
só partilhar aqui uma parte, ou seja, imagina, eu até sou uma pessoa que até desfruta um pouco de jazz, não é? E de blues, etc. Lá está, apesar de não ter crescido com essa onda, mas aprendi a gostar dessa onda, portanto, é um exemplo. E a primeira vez que eu fui não me quero enganar, Jazz Club, como é que se chama a casa de jazz em Lisboa, a mais famosa de todas? Eu com os nomes sou uma miséria. É ali naquela praça. Há ali uma praça que tem umas duas ou três aqui que é. Sim, Eu acho mas que é há uma uma coisa que assim, é Jazz Club, é uma coisa assim. há uma que é muito conhecida, mas eu digo-te já, é o Hot Club, assim é que é. O Hot Club, que é uma das maiores casas de jazz aqui em Lisboa, né? A primeira vez que lá fui, fiquei um bocado, pá, já foi há uns anos, já nem sei quando é que foi, mas já foi há uns bons anos atrás, que lá fui a primeira vez, também só lá fui 2 ou 3 vezes. Pá, e confesso que, ok, jazz, não é? Estou num espaço que aquilo tem restaurante, pelo menos tinha na altura, não sei se ainda tem, restaurante, bar e concerto ao vivo de jazz, e eu fiquei um bocado, epá, eu vou adormecer a ver isto. Eu até gosto de ouvir em casa, mas se calhar aqui vou adormecer. Certo. Pá, não, e consegui desfrutar, não, eu recordo na altura, consegui desfrutar, epá, e pronto, e é um sítio até engraçado. Ou seja, é aquela questão da gente de lá está, de experimentar coisas novas, não é? Sair da zona de conforto Sim, sim. pá, e saímos surpreendidos, atenção. Olha, posso te dizer o mesmo, tive uma experiência similar, também já fui a um bar de jazz, também ia com a mesma sensação. Aquilo também é uma coisa mais smooth, é mais para acompanhar, é mais calhar para estar ali com uma pessoa ou com um grupo de amigos e estão ali a falar e tem aquela música de fundo ali a acompanhar, aquilo não quer ser o centro das atenções. Eu penso assim, mais ou Sim, menos, mas depois depende. estar mais low profile Estar só ali a dar aquele ambiente, estás a perceber? Não estás ali em cima à espera e agora, não sei, percebes? É um bocado diferente, cá está, depois há músicas e há tipos e há bandas para todo o género. sim. No entanto, para mim, como sou baixista, há uma coisa que me fascina muito, que é ver um outro músico a tocar. Então os músicos de jazz são brutais, são completamente virtuosos, por norma, pá, são mesmo, aqueles é que são mesmo músicos, eu não digo que sou músico, eu digo que toco baixo, é que nem sou baixista, toco baixo. Aqueles são mesmo músicos, percebes? E dá muito brilho, eu gosto muito de ver. E depois há uma coisa que os músicos têm, que é sempre que vais ver, por exemplo, eu sou baixista, então vou ver o que é que o baixista tem, qual é que é o baixo que ele usa, quais é que são os pedais que ele tem, como é que ele toca. Faz ali uma avaliação mais técnica da coisa, que é uma coisa que se calhar o comum mortal não faz porque não é música ou não toca um instrumento, mas isso acontece muito, por acaso. E sei que há outros colegas meus também acontece-lhes precisamente a mesma coisa. Já te vou aprofundar essa parte que acho interessante. Só de fazer aqui uma parte, que a Marlise, voltando aqui um bocadinho atrás da conversa, que a Marlise, aquela questão do palco e do transmitir tudo em palco, não é? E transmitir também prazer às pessoas musicalmente falando, que ela diz que, portanto, ou então, em vez da performance, não é? Portanto, só da performance em si ao palco, pura e simplesmente não tens filtros, não é? Não existe filtros. E falas com o público como se os conhecesses há 1000 anos. Presente. Ou seja, isto eu tiro, ou seja, a análise que eu tiro daqui é que efetivamente quando estás a prestar este tipo de espetáculos é como se já conhecesses as pessoas, não é? Há anos, pronto, é crise ali aquela ligação, não é? Com a malta. Porque, quer conheças, quer não, mas isso depois depende muito da personalidade de cada pessoa, e especialmente da pessoa que é o frontman, que por nome é o vocalista, mas pode não ser, a pessoa que fala. A pessoa que tem mais interação com o próprio público em si, pá, tem que ter essa vontade. É muito difícil de um bom vocalista, de um bom frontman, ser aquela pessoa que é muito acanhada e fica só ali no seu canto, tipo, percebes? Tem que saber puxar o público, tem que ter o público na mão. Isso é uma coisa que nem sempre é fácil e isso é um grande challenge, mas isso faz parte também da função. Claro. E é uma coisa que é muito engraçada de se ver também. Olha, e queria aprofundar só aquela parte em que tu falaste sobre, portanto, os músicos de jazz, esses sim são músicos, não é? Porque estavas a dar o teu exemplo de seres baixista, tocas baixo, não é? Portanto, comparado com a malta do jazz, porquê é que dás essa análise? Porquê é que fazes essa comparação? Ok, primeiro, muito simples, porque eu não percebo música. Num ponto de vista, eu estou a tocar num traste, num sítio, e não estou a dizer, isto é um si bemol, isto é uma escala em dó maior e vou passar para um C sustenido. Percebes? Eu não percebo nada disso. A mim tens-me dizer, olha, tocas no segundo traste, na terceira corda, eu toco. Ou se vejo uma tablatura, vejo, ok, tenho que tocar aqui, mas não percebo música no ponto de vista mesmo de cá está. Isso é uma coisa que se estuda. Percebes? E isso eu não sei. Eu aprendi a ver as steps, se calhar como tu aprendeste a ver as steps, que é, ok, tenho que tocar, tenho que pressionar aqui, aqui e aqui. Estás a perceber? E toco. Estou a perceber. Não é com a semicolcheia, é com uma nota musical e tens não sei o quê. Pá, isso eu não consigo fazer. Logo aí isso faz toda a diferença. E depois o músico que se preze, e isso acontece muito no jazz, já tem uma própria liberdade para poder fazer coisas
e saber o que é que ele está a fazer, percebes? Por exemplo, eu estou a tocar aqui porque o jazz é muito à base do improviso também, da criatividade. Percebes? Ele tem umas root notes, que é as notas em que ele tem que tocar, que é as notas da própria estrutura musical. Por exemplo, se estás a tocar em Lá, ele tem que tocar aquelas notas em Lá. Mas ele sabe que se for ali ao Mi, aquilo está bem. Dentro da própria música, aquilo musicalmente ouve-se bem. É uma coisa que é muito audível. Agora, se calhar, se for ao Si, se calhar já não. Epá, estou a dizer coisas à toa, percebes? Eu não estou a dizer as notas certas. Sim, claro. Mas cá está, ele sabe que se fizer aquela variação, como é uma coisa tipo naquela escala, que aquela nota vai estar assim bem. Ou seja, ele sabe o que é que ele está a fazer. Eu não. Eu toco as coisas que eu tenho que tocar, aprendo a tocar antes e é aquilo que eu vou estar a tocar ao vivo. Não vou estar a improvisar coisas porque eu não sei se quero improvisar musicalmente falando, percebes? Tem muito mais ciência do que aquilo que parece. Sim, a música, lá está, a música é um mundo muito complexo e muito mais profundo que aquilo que nós possamos imaginar, claro. Carlos, ou seja, nós claramente temos aqui muitos tópicos para falar, não é? Temos. O que é que eu ia sugerir? Vou deixar aqui. Que a gente dar tópicos para outros, não é? Eu acho que sim, é melhor. Porque assim até aproveitamos, repara, a malta, eu acredito que quem está a assistir ao vivo e quem for ouvir isto, portanto, em formato Spotify, vá gostar do que está a ouvir e para separarmos aqui um bocadinho os temas, não é? Porque vocês têm o projeto das viagens também e eu acho que podemos falar sobre esse projeto num episódio mais à frente. O que é que parece? Sim, eu acho que sim. Eu concordo. Porque gostava também de aprofundar um pouco mais essa matéria e pronto, e para também não tornar aqui o podcast muito longo, nesta primeira fase. Eu tenho muita coisa para falar, por isso é tranquilo. É para por isso que o podcast se não der tudo para agora, fala-se noutro, sim. Mas eu também acho que sim, o tópico das viagens era coisa para mais uma horita assim à vontade. E para não fazermos isto a correr e estarmos a fazer já quase à pressa a despachar o tópico, fica para uma outra altura. Sim, não. Até porque se tudo correr bem, porque eu sei que a banda está a ouvir e a assistir, quem sabe vamos conseguir puxá-la também para falar um bocadinho contigo. Acho pouco provável, acho pouco provável, mas sim, vamos tentar. Vamos tentar. Eu queria só fazer aqui uma questão. Que era, eu acho que é muito importante esta questão que eu vou fazer porque tem muito a ver com todos nós temos projetos que queremos realizar, ok? E que isto implica pagar aqui o preço de estarmos portanto, a realizar esses projetos, como estamos hoje, por exemplo, que são 10h37 da noite, temos família e estamos aqui numa live a gravar um podcast. Consideras importante o apoio que a banda te dá no teu projeto da banda e sentes que ela tem orgulho em ti? Claro, sem dúvida que acho. Disclaimer, eu não quero causar aqui separações, ok? Não, eu acho que é fundamental. Ela sabe que é uma coisa que eu gosto, sabe que é uma grande paixão minha. Já deu muita discussão por causa disso, que eu meto as bandas e os concertos em prioridade acima de muita coisa e às vezes coisas que eu tinha marcado com ela e ela às vezes fica um bocado na mão por causa disso. Mas cá está, ela tem que ser compreensiva nisso. É uma pessoa que me apoia bastante. É a minha fã número 1, vai aos concertos todos, ajuda nas maquilhagens, tira fotos, grava, vibra comigo, é normal. Sente as minhas dores quando há uma discussão, quando há uma situação, quando há um debate. E acho que é assim que tem que ser. Quando estás numa relação, sabes que a pessoa tem as suas coisas, podes não gostar até, mas tens que apoiar. Eu acho que faz sentido. A não ser que seja uma coisa má, não é? Mas neste caso, um hobby ou o que quer que seja, da mesma maneira que eu apoio nas coisas dela, ela apoia nas minhas coisas e temos este projeto conjunto também, que é uma coisa que ambos gostamos, que vamos estar a falar no próximo pod. Mas sim, eu acho que é fundamental numa relação. Aquela pessoa acaba por ser a tua melhor amiga e a tua melhor amiga acho que tem que te apoiar em tudo aquilo que tu fazes. Pronto. E é isso que acontece connosco, é um apoio mútuo e acho que só assim é que faz sentido, sinceramente. Boa, sim, sem dúvida, concordo plenamente. E tu sentes isso? Diz. Tu sentes isso? Sentes esse apoio da tua cara metade? Sem dúvida nenhuma, a 200%. A 200%. Aliás, eu ainda hoje partilhei isso com ela, que efetivamente ela consegue-me transmitir aqui alguma segurança no sentido em que eu posso realizar aquilo que quero realizar, que eu sei que tenho o apoio dela e isso dá-me rumo, sabes? E eu acho que nas relações já temos aqui se calhar mais um tópico para um terceiro episódio. Temos.
Pronto, isto é assim, e este é o propósito deste podcast, ok? O podcast de Mindset Crescimento é precisamente isto, que é criarmos aqui tópicos que sejam relevantes, ok? Para quem esteja a ouvir. A Wanda deixa aqui um comentário que é Orgulho Pinchep. Pronto. Ok, pois não tem um acento, é verdade. Isto já vai longo o dia. Carlos, para terminarmos isto, que eu acho que foi muito produtivo e eu agradeço a tua participação. Partilha aqui com a malta onde é que te podem encontrar nas redes sociais para acompanhar o teu trabalho e da tua banda, claro, também. Ok, então Chutei. O meu Insta é o carlos.mechanics, como sabem, podem estar a ver aí em cima, sou a outra pessoa que não o Paulo.alexandre.esteves, é o outro ao lado. A minha banda é Taquilia, podem pesquisar por Taquilia, tanto no Instagram como no YouTube. No YouTube se calhar é melhor meter em Taquilia Forsaken, porque só meter em Taquilia acho que não vai aparecer nada. No Spotify a mesma coisa. Nós depois até podemos, se calhar, até divulgar, meter no... Não sei se está Sim, ou não. eu ia deixar essa nota, claro. Mas eu deixo essa nota, claro. Quando os episódios forem publicados, vai estar a descrição, portanto, os links, vai lá estar a informação toda. Exato, mas basicamente é isso. E se quiserem também já saber o nosso Instagram de viagens, não é agora que está a ser falado, mas é o A Never Ending Story. Story sem um Y no fim, mas é um I e dois Es. Never Ending Story I-E-E, porque o outro já estava preenchido. Então, é Never Ending Story. Mas isso depois fala-se uma outra vez com mais... Sem dúvida. Sim, porque isso vai ser mais um episódio com muito para falar, sem dúvida. E assim até é preferível, porque separamos aqui um bocadinho as matérias, eu acho que é importante. Carlos, obrigado por teres aceito aqui o convite. Eu acho que foi muito bom este episódio. Eu acho que a malta gostou e vai gostar, para quem for depois ouvir, claro. Obrigado mais uma vez à banda, claro, e a toda a malta que assistiu. Mindset de crescimento é aquilo que eu partilho muito. Neste caso, o podcast é também nesse sentido. Mindset Talks, porque envolve muito essa matéria. Eu falo em Mindset de crescimento, pronto, porque é o meu slogan, digamos. O podcast vem no surgimento disto. Obrigado pela tua partilha, pelas tuas histórias. Atenção que isto foi só levantar um bocadinho o pano, porque vamos aprofundar depois mais para a frente, claro. Vai haver mais episódios. Carlos, obrigado mais uma vez a todos vocês e até à próxima. Até à próxima, para o próximo episódio. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado abraço, por me teres recebido. E muito obrigado a todos. Obrigado, um abraço.